Isaura Vasconcelos perdeu a criança que carregava amarrada ao tronco de um jatobá sob o sol da Bahia, enquanto 17 homens passaram a cavalo e nenhum cortou a corda. Tudo começou porque ela ouviu uma conversa que não devia e 3 pessoas escolheram não avisar que o coronel já sabia. Quando o corpo dela parou de balançar no vento quente da tarde, a vila inteira continuou suas tarefas como se fosse só mais um dia de verão no sertão. O fazendeiro que finalmente parou chegou 6 minutos depois do coração do bebê silenciar. No registro da igreja, a morte foi anotada como acidente e 23 testemunhas assinaram embaixo sem levantar os olhos do papel. Se essa história te atingiu em algum ponto, deixa nos comentários o detalhe que mais te marcou. E quem sentiu de verdade costuma curtir antes de seguir em frente. Ela estava amarrada ao tronco do jatobá desde o amanhecer. As cordas entravam na carne dos pulsos, apertadas demais para gritar, soltas demais para esquecer. O sol do sertão baiano caía como chumbo derretido sobre a pele de Isaura, queimando o tecido rasgado do vestido de chita que já não cobria quase nada. Seus pés descalços mal tocavam o chão de terra batida. O corpo balançava quando o vento quente passava, levantando poeira que grudava no suor misturado com sangue seco no canto da boca. Ela tinha parado de chorar horas atrás. As lágrimas viraram sal nas faces, misturadas com terra e vergonha, transformando seu rosto em algo que a fazenda toda preferia não ver. A corda queimava. Não era dor aguda. Era o tipo cruel que afunda devagar e fica. Os ombros tremiam, não de medo, mas de cansaço puro. Coronel Martim Vasconcelos deu um passo para trás e a estudou como quem avalia gado. Ele não parecia mais com raiva. Aquela parte tinha passado. Da próxima vez, disse ele com voz calma, você vai lembrar a quem pertence. Então ele checou o relógio de bolso e disse que tinha negócios na vila, porque tinha certeza que ninguém ali teria coragem de cortá-la. Alguns homens observavam de longe, longe o suficiente para manter as mãos limpas, perto o suficiente para aproveitar a lição. Ninguém falava. No sertão da Bahia, silêncio era como as pessoas sobreviviam. Martim montou no cavalo, cuspiu na terra e partiu com seus capangas, deixando o tronco em pé e a mulher amarrada nele como algo esquecido. É assim que as pessoas morrem aqui. Não com um tiro, mas com todo mundo escolhendo olhar para o lado. O som dos cascos sumiu na distância, e às vezes eles voltam só para ver se você ainda está respirando. O calor apertou mais forte. A visão de Isaura ficou embaçada. Ela pensou em água, pensou na voz da mãe, um som que mal conseguia lembrar. Se perguntou se era assim que as pessoas desapareciam sem nunca sair da fazenda. Então, outro som chegou até ela. Cascos lentos. Um cavalo só. Um fazendeiro solitário cruzava o campo aberto, seu ritmo constante, sua sombra se esticando comprida embaixo dele. Teodoro Amaral não tinha planejado parar. Ele já tinha visto coisas piores na vida, mas algo na forma pendurada contra o céu fez seu peito apertar. Ele desmontou sem dizer nada e se aproximou. Quanto mais perto chegava, mais claro o rosto dela ficava sob a sujeira e os roxos. E algo nele vacilou. O estômago despencou porque aquilo não era apenas familiar. Era pessoal. Ele tinha visto aquele rosto antes, não ali, não daquele jeito, mas em algum lugar lá atrás, num tempo que ele tinha enterrado e nunca falava. Teodoro cortou a corda. O tronco rangeu uma vez, quase aliviado. Isaura desabou para frente, o corpo dobrando nos braços dele antes que pudesse evitar. A respiração veio cortada e quebrada, enquanto a mão dele deslizou embaixo do lado dela para segurá-la. Não. Ainda dói aí. As palavras não eram acusação, eram aviso. O tipo que uma pessoa dá quando a dor ensinou o que vem depois. Teodoro congelou. Então mudou o jeito de segurar na hora. Cuidadoso, protetor.
como se ele já soubesse exatamente o quanto ela conseguia suportar. Ele tinha aprendido aquele tipo de cuidado cuidando da mãe doente, levantando ela sem piorar a dor. A cabeça dela descansou contra o peito dele, o rosto virado levemente. E naquele instante, com o sol queimando acima e a fazenda fingindo não ver, Teodoro entendeu por que o rosto dela não saía da cabeça dele, por que aquela mulher quebrada se parecia exatamente com a menina que ele tinha amado e perdido tantos anos atrás. Teodoro não a carregou longe, só longe o suficiente para a fazenda não poder mais fingir que ela não existia. Ele a deitou na sombra perto de uma curva baixa do rio, onde as folhas de aroeira sussurravam e o ar parecia um pouco menos cruel. O rio Paraguaçu se movia devagar ao lado deles, marrom e cansado, como se tivesse visto coisas demais e guardado todas. Isaura se mexeu uma vez, a respiração rasa, os dedos tremendo como se esperasse que a dor voltasse no momento em que se movesse. Teodoro se ajoelhou ao lado dela, desajeitado no começo, como um homem que tinha passado anos demais sozinho. "Vou cortar o resto", ele disse baixo. "Você me avisa se doer." Ela assentiu, olhos ainda fechados. Aquele aceno fez algo com ele. Confiança assim não vinha do nada. Ele trabalhou devagar, cuidadoso para não puxar a pele dela. E enquanto fazia isso, ele notou coisas que não pertenciam a uma mulher que merecia aquilo. Os roxos antigos, as cicatrizes curadas embaixo de outras mais novas, o jeito que ela se encolhia antes dele nem tocar. "Ele faz isso há muito tempo?" ele perguntou. Isaura hesitou. Então ela deu de ombros pequeno e cansado. "Tempo suficiente", ela disse. Ela tentou se sentar e falhou. Teodoro a segurou de novo, mais gentil dessa vez, como se as mãos dele já tivessem aprendido ela enquanto ajeitava o tecido rasgado na gola. Algo se soltou e caiu contra o peito dela. Um medalhão pequeno, gasto, latão barato. Quando a tampa se abriu, tinha uma foto minúscula desbotada dentro. E Teodoro, de repente, não conseguia mais ouvir o rio. Só a própria batida do coração. Não um nome, não um bilhete, só um rosto. E o rosto era o rosto dela. Mais jovem, mais limpa, sorrindo, mas os mesmos ossos, os mesmos olhos. Teodoro congelou. Ele conhecia aquele medalhão. Não esse exatamente, mas um igual. Dentro da memória dele, uma mulher mais jovem ria perto de um rio que parecia exatamente com esse. Ela tinha o mesmo queixo teimoso, a mesma boca suave que nunca aprendeu direito a esconder tristeza. "Seu medalhão", ele disse, tentando soar firme. "De onde você tirou?" Isaura levantou a mão e fechou os dedos em volta dele. "Minha mãe", ela disse. "Ela me deu quando eu era pequena. Disse que era a única coisa que ela guardou quando saiu de casa." Teodoro engoliu. "Saiu de casa. Como você chamava sua mãe?" Teodoro perguntou. Isaura olhou para ele agora. Olhou de verdade. "Rosa", ela disse. "Rosa Siqueira." Siqueira era o nome dela antes de casar com ele, Isaura disse. E o jeito que ela disse contou a Teodoro que tinha uma história inteira que ela não tinha sobrevivido de graça. O rio continuou se movendo. As folhas continuaram sussurrando. Mas dentro de Teodoro, algo velho e enterrado sentou e respirou. Rosa tinha deixado a fazenda mais de 25 anos atrás. A voz de Teodoro caiu. Rosa tinha uma marca de nascença no ombro esquerdo em forma de lua crescente. "Me diz que eu estou errado." Isaura piscou, confusa, então assentiu uma vez. "Tinha sim. Minha mãe sempre cobria com a mão quando se banhava." Ele engoliu a memória velha como areia. Rosa tinha sumido sem dizer nada, e ele passou anos fingindo que não doía. Ele olhou para a mulher ao lado dele, machucada e tremendo, e viu o passado olhando de volta com olhos diferentes. Dor mais velha, estrago novo. Isaura observou o rosto dele mudar e sentiu o medo subir de novo.
Você conhece esse nome? Ela disse baixo. Teodoro não respondeu logo, porque se respondesse, tudo ia mudar. E antes que ele pudesse decidir se falava, um som distante chegou até eles da direção da vila. Cascos. Mais de um. E se Isaura carregava o rosto de Rosa e a marca de Rosa, então de quem era o sangue que ela carregava também? O som dos cascos ficou mais alto, então se dividiu. Alguns voltando para a vila, outros cortando ao longo do rio. Teodoro não esperou para ver quais vinham atrás deles. Vamos para a vila, ele disse. Médico primeiro. Isaura hesitou. O corpo dela queria correr. O coração dela queria se esconder. Mas Teodoro já estava a levantando com cuidado, como se ela não pesasse nada. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que outra pessoa podia carregar o problema. A vila parecia a mesma de sempre. Poeira e varandas, homens fingindo não notar uma mulher machucada apoiada no braço de um fazendeiro. Dentro do consultório pequeno do médico, o ar cheirava a álcool e pano fervido. Isaura estremeceu enquanto o doutor trabalhava. Mas Teodoro ficou perto, a sombra dele firme na parede. Quando terminou, o doutor balançou a cabeça. Ela precisa de repouso, ele disse. Mas repouso não era algo que Martim nunca permitia, e Teodoro sabia disso. E ela precisa não voltar para onde veio. Eles saíram. Foi quando Martim os encontrou. Ele estava parado do outro lado da rua, perto do armazém, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar uma mão de cartas. Pensei que podia roubar o que é meu, ele disse alto o suficiente para metade da vila ouvir. Isaura endureceu. Teodoro sentiu na hora. Ela não vai a lugar nenhum com você, Teodoro disse. Martim riu e abriu as mãos. A lei da vila diz que ela é minha esposa, ele respondeu. E a lei da vila diz que você é um estranho causando problema. 2 homens saíram do armazém atrás dele. Então outro. O ar mudou. Teodoro conhecia aquele olhar. Isso não era sobre lei. Isso era sobre ensinar uma lição onde todo mundo pudesse ver. Martim agarrou o braço de Isaura. Foi o erro. Teodoro se moveu antes de pensar. O primeiro soco acertou limpo e forte. Uma cadeira caiu. Alguém gritou. Vidro quebrou. A briga foi curta, barulhenta e feia. Martim lutou sujo. Ele foi nas costelas de Teodoro, depois nos olhos. Teodoro levou um golpe forte que fez a respiração travar, então respondeu com um soco limpo que finalmente derrubou Martim. Teodoro não gostou disso. Ele terminou porque precisava terminar. Quando a poeira baixou, Martim estava no chão, sangrando e furioso. Isaura estava em pé, tremendo, mas livre. Então a autoridade se adiantou. O delegado não olhou para Isaura. Ele olhou direto para Teodoro. Você está preso por agressão e perturbação, ele disse. Martim sorriu pelos dentes quebrados. Teodoro não discutiu. Ele deixou as algemas fecharem em volta dos pulsos. E a pior parte não era o aço. Era saber que Martim ia atrás dela no segundo em que Teodoro não pudesse ficar no caminho. Mas ele encontrou os olhos de Isaura antes de o levarem. Fica onde as pessoas possam te ver, ele disse. Eu volto. Ela assentiu, mesmo com o medo rastejando de volta para dentro do peito. Agora, antes de a gente continuar, se você está gostando dessa história, aproveita e se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Pega seu café, se ajeita aí e me conta nos comentários que horas são aí onde você está e de onde você está assistindo. Porque o que aconteceu depois de Teodoro ser trancado atrás de uma porta de cela foi o momento em que Isaura percebeu que fugir não ia mais salvá-la. E alguém muito mais perigoso que Martim estava prestes a se envolver. A cela era pequena e cheirava a ferrugem e suor velho. Teodoro sentou no banco com as mãos descansando nos joelhos, calmo por fora, pensando rápido por dentro. Ele já tinha sido preso antes por coisas menores, mas dessa vez parecia diferente. Dessa vez, outra pessoa estava pagando o preço, do outro lado da vila.
Isaura fez exatamente o que ele mandou. Ela ficou onde as pessoas podiam vê-la, no começo. Mas a vila tinha um jeito de fechar os olhos quando queria. E quando Isaura notou Martim falando baixo com o delegado, ela entendeu algo importante. Ninguém ia vir salvá-la. Ela tentou sair pela porta dos fundos do consultório quando o sol se inclinou para oeste, mas os joelhos dobraram. A mulher do doutor a pegou pelo cotovelo. "Você não vai caminhar sozinha para lugar nenhum", a mulher disse. Ela meio guiou, meio carregou Isaura em direção ao cartório. Um passo lento de cada vez. Correr só ia adiar as coisas. Ela precisava de ajuda que Martim não podia comprar. O cartório ficava quieto, a porta meio aberta para pegar a brisa. Dentro, um homem sentava numa mesa coberta de papéis, botas empoeiradas da estrada, casaco pendurado na cadeira. Ele olhou devagar quando Isaura entrou. "Preciso falar com um delegado federal", ela disse. O homem estudou o rosto dela, depois os roxos que ela não tentava mais esconder. "Você está olhando para ele", ele respondeu. "Meu nome é Luciano Farias. Estou na vila há semanas, rastreando gado roubado do coronel Martim Vasconcelos", ele acrescentou. "Mas eu precisava de alguém disposto a falar." Isaura contou a verdade, mas Farias não ficou acenando junto. Ele manteve o rosto parado, como quem já ouviu 100 histórias e enterrou 50. "Histórias não são prova", ele disse. "O que você pode me dar que aguenta a luz do dia?" Isaura engoliu com força. "Ele move gado roubado à noite", ela disse. "2 cavaleiros, um mancando, sempre circulando ao sul da vila. Ele usa a passagem do rio para tirá-los, e o delegado deixa." Farias escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele se recostou e assentiu uma vez. "Você não é a primeira mulher a entrar aqui com uma história assim", ele disse, "mas você é a primeira corajosa o suficiente para ficar." "Está bem", ele disse. "Agora a gente está falando de fatos." Ele mandou um homem buscar os registros e outro buscar testemunhas que não bebiam com Martim. Teodoro ouviu a chave antes de ver o delegado federal. Farias estava do lado de fora das grades e o olhou como um homem checando o peso de um problema. "Você bateu num homem com amigos", Farias disse. E ele bateu de volta com um distintivo. Teodoro encontrou os olhos dele. "Ela não pertencia a ele", ele disse. Farias assentiu de novo. "Não", ele respondeu. "Não pertencia." As algemas saíram quietas. Farias assinou uma liberação rápida e disse ao carcereiro: "Se alguém perguntar, isso é oficial." Quando o céu escureceu, Martim já tinha se movido. Ele sabia quando o vento mudava. Ele levou Isaura antes da noite se assentar completamente, indo para a passagem do rio, onde a lei afinava e erros desapareciam. E ele não foi sozinho dessa vez. Dava para ouvir outro conjunto de cascos mantendo distância. Os homens dele ficaram para trás de propósito, perto o suficiente para ver, não perto o suficiente para serem enforcados pelo que Martim estava prestes a fazer. Teodoro sentiu no peito antes de alguém falar em voz alta. Isso não tinha acabado, porque o próximo lugar onde eles iam se encontrar não teria paredes, nem testemunhas, nem espaço para misericórdia. E quando se encontrassem, Isaura ia sobreviver tempo o suficiente para a lei chegar, ou a justiça ia chegar tarde demais para importar. O rio estava quieto naquela noite, lento e largo, refletindo a lua como se não tivesse mais nada a esconder. Martim arrastou Isaura em direção à passagem. O aperto dele forte, a respiração dele cortada com raiva e medo. Homens como ele sempre ficavam perigosos quando sentiam o controle escapando. Isaura tropeçou uma vez, então encontrou o equilíbrio. Não porque era forte, mas porque estava cansada de ser pequena. Quando Teodoro saiu da escuridão, Martim virou rápido, rápido demais para um homem que estava só bêbado de poder. Uma pistola pequena brilhou na mão dele. A respiração de Isaura travou. Teodoro parou, não com medo, só medindo distância.
Martim atirou. O tiro rasgou a manga de Teodoro e queimou o braço dele. Não o suficiente para derrubá-lo, mas o suficiente para lembrar que ele não era de ferro. Sem gritos, sem discursos, só dois homens frente a frente, onde a terra se abria e as mentiras acabavam. A briga foi feia e desigual. Martim tinha a arma. Teodoro tinha a vontade. Não o tipo feito para impressionar ninguém. O tipo feito para parar um homem de vez. Martim atacou com raiva. Teodoro ficou de pé com propósito, e propósito sempre dura mais. Quando o delegado federal chegou, o chão estava quieto de novo. Os cavaleiros de Martim congelaram no escuro porque ninguém queria problema federal no nome. Martim estava algemado, olhando para o céu como um homem finalmente forçado a ver como estava sozinho. Um pouco de tempo passou antes de alguém ousar respirar, como se a noite fosse segura de novo. Isaura ficou em pé perto da água, tremendo, não de medo, mas de libertação. Teodoro caminhou até ela devagar, dando o espaço que ela não precisava mais, mas merecia. Acabou, ele disse. Ela olhou para ele por um longo momento. Então estendeu a mão e tocou o peito dele, cuidadosa, como se estivesse se certificando de que ele era real. Não dói mais aí, ela disse baixo. O beijo veio depois, não apressado, não desesperado, só duas pessoas escolhendo seguir em frente em vez de correr para trás. Mas foi no consultório do médico 3 dias depois que tudo mudou de verdade. Isaura estava sentada na maca, o corpo ainda dolorido, mas começando a curar. Teodoro estava encostado na parede, esperando o doutor terminar de checar os ferimentos dela. Foi quando o médico parou, o rosto dele mudando. Ele tocou o lado dela com cuidado, onde os roxos eram mais escuros. "Dói aqui?" ele perguntou. Isaura fez que sim. Ele pressionou de novo, mais gentil. "E aqui?" Ela assentiu de novo, confusa. O médico se afastou e limpou as mãos. "Dona Isaura", ele disse devagar, "os hematomas vão curar, as costelas vão sarar. Mas tem outra coisa." Isaura sentiu o estômago apertar. "O quê? Você está esperando um bebê?" As palavras caíram no consultório como pedras num poço. Isaura ficou pálida. Teodoro endireitou devagar, os olhos dele indo dela para o médico. "Quanto tempo?" Teodoro perguntou, a voz dele controlada, mas tensa. 2 meses, talvez 3, o doutor respondeu. "Difícil dizer com a desnutrição e o trauma, mas o bebê está lá." Isaura cobriu o rosto com as mãos. Não. Ele não pode saber." Teodoro cruzou o consultório em 2 passadas e se ajoelhou na frente dela. "Me olha", ele disse. Isaura balançou a cabeça, ainda escondida. "Ele vai me matar. Se ele souber, ele vai me arrastar de volta e vai me matar." Teodoro pegou os pulsos dela com gentileza e abaixou as mãos dela. "Me olha, Isaura." Ela abriu os olhos, lágrimas escorrendo. "Ainda dá para esconder", ela sussurrou. "Ainda não está aparecendo. Eu posso esconder mais um tempo. Ninguém precisa saber. A gente esconde e depois eu sumo, eu vou embora." Teodoro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não era só sobre protegê-la de Martim agora. Era sobre uma vida que ela estava carregando. Uma vida que Martim ia usar como corrente se descobrisse. E pior, era uma vida que talvez fosse dele e de Rosa, sua neta. "Você não vai se esconder", Teodoro disse, a voz dele firme. "E você não vai sumir", Isaura soluçou. "Você não entende. Se ele descobrir, eu entendo perfeitamente", Teodoro cortou. "E por isso você vai ficar comigo, na minha fazenda, como minha esposa", Isaura piscou. "O quê? Casa comigo?", ele disse. "Hoje, agora. A gente vai no padre, a gente assina os papéis, e quando esse bebê nascer vai ter meu nome. Não o dele, nunca o dele." Mas você nem me conhece direito", Isaura sussurrou. "Eu conheço o suficiente", Teodoro disse. "Sei que você é corajosa.
Sei que você merece uma vida que não te machuca. E sei que se você está carregando sangue de Rosa, então você é família. Minha família. E eu protejo o que é meu. Isaura começou a chorar de novo, mas era diferente agora. Não era desespero, era alívio. Eles se casaram naquela tarde, na igreja pequena da vila, com o padre como testemunha e a mulher do doutor como madrinha. Isaura usava um vestido emprestado que cheirava a alfazema. Teodoro usava a camisa limpa que guardava para ocasiões especiais. Quando saíram da igreja como marido e mulher, Martim estava do lado de fora, algemado, sendo levado para a cadeia da capital, mas ele viu. Ele viu Isaura no braço de Teodoro, e ele viu o jeito que Teodoro a segurava, como algo precioso. Você acha que isso acabou? Martim gritou enquanto o delegado federal o empurrava para a carroça. Ela ainda é minha. O bebê é meu. Teodoro parou, virou, e caminhou até onde Martim estava preso. Ele se inclinou perto, a voz dele baixa o suficiente para só Martim ouvir. Se você chegar a 10 léguas dela de novo, eu não vou esperar a lei. Eu vou te enterrar tão fundo que nem o diabo vai te encontrar. Então ele voltou para Isaura, pegou a mão dela e a levou para casa. Eles deixaram a vila antes do anoitecer, não porque estavam sendo expulsos, mas porque alguns lugares são feitos para sobreviver, não para ficar. Teodoro voltou para a terra dele com alguém ao lado, não para ser salva, não para ser possuída, mas para ser vista. Isaura aprendeu que cura não vem de uma vez. Vem em manhãs quietas, em mãos firmes, em saber que você tem permissão para ocupar espaço. Os primeiros meses foram difíceis. Ela acordava no meio da noite com pesadelos, o corpo dela encolhido em posição de defesa antes mesmo de acordar completamente. Teodoro aprendeu a acender a lamparina devagar, a falar baixo, a dar espaço até ela voltar para o presente. Ele nunca tocava ela sem avisar, nunca levantava a voz. Quando o bebê começou a crescer e a barriga dela começou a aparecer, Isaura ficou quieta por dias. Teodoro a encontrou uma tarde sentada perto do rio, abraçando os joelhos, olhando a água passar. Ele se sentou ao lado dela, não muito perto, só perto o suficiente. Você tá com medo, ele disse. Não era pergunta, era fato. Isaura assentiu. Eu não sei se consigo amar esse bebê, ela sussurrou. Não sei se consigo olhar para ele e não ver o pai. Teodoro ficou quieto por um tempo. Então ele disse, você não precisa saber agora. Você só precisa deixar o bebê nascer. O resto a gente descobre junto. E aconteceu algo estranho. Conforme os meses passaram e a barriga cresceu, Isaura começou a sentir algo diferente. Não amor ainda, mas algo mais suave. Proteção, talvez. A ideia de que aquela criança não tinha culpa, que aquela criança merecia uma chance que ela quase não teve. Quando as dores começaram numa noite de lua cheia, Teodoro cavalgou até a vila para buscar a parteira mais rápido do que ele tinha cavalgado para qualquer coisa na vida. A parteira era uma mulher velha chamada Dona Severina, que tinha trazido metade das crianças da região ao mundo. Ela entrou na casa, avaliou Isaura com um olhar experiente e mandou Teodoro ferver água e buscar panos limpos. O parto durou a noite toda. Isaura gritou, chorou, amaldiçoou e Teodoro ficou do lado de fora da porta, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, ouvindo cada som e morrendo um pouco a cada grito. Quando o bebê finalmente veio, era quase amanhecer. O choro forte e irritado de um recém-nascido encheu a casa. Dona Severina abriu a porta limpando as mãos. É uma menina, ela disse. Saudável. Tem os pulmões da mãe. Teodoro entrou devagar. Isaura estava deitada na cama, o cabelo grudado de suor na testa, exausta, mas viva. Nos braços dela, embrulhada num pano limpo, estava a criança. Isaura olhou para a filha e algo quebrou dentro dela. Não era amor à primeira vista como nas histórias. Era algo mais complicado. Era olhar para aquele rostinho enrugado e ver não o pai,
mas uma chance. Uma chance de fazer diferente, de ser diferente. Ela se parece com você, Teodoro disse baixo, se sentando na beira da cama. Isaura olhou para ele. Ela se parece com minha mãe, ela sussurrou, com Rosa. E naquele momento Teodoro viu as mesmas sobrancelhas, o mesmo formato do queixo, sangue de Rosa correndo em mais uma geração. A gente vai chamar ela de como? Ele perguntou. Rosa, Isaura disse sem hesitar. Rosa Amaral. Teodoro sentiu algo quente subir no peito. Naquele momento, ele entendeu que estava segurando não só uma neta da mulher que ele amou, mas uma filha que ele escolheu como sua. Os anos que vieram foram mais gentis. Rosa cresceu forte, brava, com o riso fácil da mãe e a teimosia do avô. Isaura floresceu devagar, como uma planta que finalmente encontra sol depois de anos de sombra. Ela aprendeu a montar, aprendeu a atirar, aprendeu que tinha voz e que essa voz importava. Teodoro envelheceu ao lado dela, não como dono, mas como parceiro. Eles nunca tiveram filhos juntos, mas não precisavam. Rosa era deles, e era o suficiente. Uma tarde, anos depois, quando Rosa tinha uns 5 anos, ela perguntou, Vovô Teodoro, você é meu pai de verdade? Teodoro estava consertando uma cerca. Ele parou, o martelo pesado na mão, e olhou para a menina. Seu pai de verdade, ele disse devagar, é o homem que te trocou de fralda quando você era bebê, o homem que te ensinou a andar, o homem que vai estar aqui quando você precisar. Então sim, eu sou seu pai de verdade. Rosa sorriu daquele jeito que crianças sorriem quando o mundo faz sentido de novo. Ela correu para abraçar a perna dele e Teodoro pôs a mão na cabeça pequena dela, o coração dele tão cheio que doía. E Isaura, observando de longe da varanda, entendeu finalmente o que cura de verdade significava. Não era esquecer, não era fingir que o passado não tinha acontecido. Era construir algo novo em cima das ruínas. Era escolher, todo dia, seguir em frente. Era ensinar sua filha que ela valia mais do que qualquer homem disse. Era mostrar a ela que gentileza não era fraqueza, que homens bons existiam, que ela merecia um amor que não machucava. E talvez essa seja a história de verdade aqui. Não a briga, não o distintivo, mas o momento em que uma pessoa decide que vale a pena proteger a si mesma, que vale a pena confiar de novo, que vale a pena acreditar que o futuro pode ser diferente do passado. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você ficou em silêncio porque parecia mais seguro? Quantas vezes você passou por algo errado porque era mais fácil? E o que mudaria se só uma vez você escolhesse ficar de pé? Se essa história significou algo para você, deixa um like para mais pessoas encontrarem e se inscreve no canal se você quer mais histórias assim. Histórias sobre força, coragem silenciosa e segundas chances. Eu quero ouvir de você também. Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Porque em algum lugar por aí, alguém precisa ouvir que nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. E que às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é deixar alguém te amar depois que o mundo tentou te quebrar.